Então, gente, dando continuidade à aula, essa aula vai ter um enfoque, então, nos casos clínicos de abdômen, aqueles casos que nós enviamos para você. Então, o primeiro caso é uma paciente feminino, 45 anos, admitida no pronto-socorro com quadro de dor abdominal aguda, em que o plantonista, logo de cara, já solicitou uma tomografia de abdômen. Então, nós não temos muita informação, nós não sabemos que é um quadro de abdômen agudo. E diante disso, nós temos que lembrar dos 5 tipos de abdômen agudo, que vocês já estão cansados de saber, que é o obstrutivo, o inflamatório, o isquêmico, o hemorrágico ou vascular e o inflamatório. Então, a primeira questão que eu coloquei para vocês era mais para identificar as principais estruturas anatômicas, algo que a gente já abordou bem na aula passada. Quem não assistiu a aula passada, eu sugiro que assista primeiro e depois venha para cá, tá? Então, o número 1, aqui já tem a resposta, é o tronco celíaco, aqui é a aorta, aqui é a veia porta, tá? Ela indo direto para o fígado. Não confundir com as estruturas aqui, que esses daqui são os pilares diafragmáticos, tá? Continuando, então. Essa estrutura aqui é a hepática comum. Vocês podem ver que ela sai direto da aorta, né? Então, aqui tem a aorta, o tronco celíaco. Um dos ramos do tronco celíaco é a hepática comum, tá? O outro ramo, provavelmente, aqui vai ser a esplênica. O número 2, ele é a veia porta. E o 4, vocês vão perceber que é uma estrutura que está diferente, que eu não abordei na aula passada, porque o colédoco, normalmente na tomografia a gente não vê o colédoco dilatado. Ele é praticamente, ele é pouco visível, tá? Então aqui vocês vão ver como ele está alterado. Nesse corte nós conseguimos ver um pouco melhor o colédoco, que é essa estrutura aqui arredondada. E aqui a vesícula, o número 5, tá? E esse daqui é o pâncreas, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Aqui, mais uma vez, nós conseguimos ver bem certinho o tronco celíaco saindo da horta. Então, o que eu queria mostrar para vocês nessa tomografia é como o pâncreas ele não está normal. Porque quando você segue certinho o contorno do pâncreas, você vai ver que ele tem como se fossem umas infiltrações. Isso é a densificação da gordura peripancreática. Isso significa inflamação. Tá? Eu coloquei essa imagem porque é muito importante vocês conseguirem identificar, porque a pancreatite aguda edematosa, ele é cerca de mais ou menos uns 80% dos quadros de pancreatite, tá? As pancreatites mais graves, em que tem coleção, tem hemorragia, elas são menos frequentes. Então, saber identificar uma pancreatite aguda edematosa é muito importante, tá? Vocês podem ver que ela não está com contorno regular certinho, tem infiltração. Isso significa inflamação. Por isso, a resposta da questão como pancreatite aguda edematosa. Aqui é um ultrassom da vesícula biliar. Vocês podem ver que o que tem aqui de diferente? Tem cálculo na vesícula, né? Essas duas estruturas. Mas vocês não vão ver nessa imagem sinais de colicistite, né? A parede está fininha, não tem espessimento da parede, não tem dilatação da vesícula, só tem 2 cálculos, tá? E esses cálculos, eles formam uma sombra acústica posterior, tá? Eu coloquei aqui alguns links que eu não vou abrir dessa vez o site da Radiopedia, porque eu quero que vocês peguem esses links, entre lá no site e tente achar esse corte tomográfico. E tente identificar quais são as alterações. Depois volta para cá e vê se vocês acertaram, tá bom? São vários casos de pancreatite. Eu quero que vocês percebam como é diferente um pâncreas normal de um pâncreas alterado. Aqui também são links, a mesma coisa, eu quero que vocês façam para treinar. E aqui tem 2 questões que eu coloquei que não são exatamente sobre exames de imagem, mas é sobre pancreatite e é muito importante, tá? Porque é algo que confunde muito e é muito cobrado em prova. Quem não passou ainda com o professor Rafael, o gastro, ele ama perguntar isso. Então, eu vou alternativa por alternativa.
Alternativa A, eu quero que vocês marquem a correta. A pancreatite de origem alcoólica, ela apresenta melhor prognóstico e menor incidência quando comparada à pancreatite de origem biliar. Então, tem um ponto que está errado nessa alternativa e outro que está certo. A pancreatite alcoólica, ela é de pior prognóstico, mas realmente ela tem uma menor incidência que a pancreatite de origem biliar. Então, primeiro a origem biliar, depois a alcoólica, tá? Mas o prognóstico da alcoólica, ela é pior. Então, a alternativa B foi também questão de bastante dúvida, muitos marcaram essa, que para fechar o diagnóstico da pancreatite é necessário realizar um exame de imagem na admissão. Isso não está correto e, na verdade, não é indicado você pedir logo de cara um exame de imagem, uma tomografia, porque a tomografia ela é muito importante para você ver complicações. Se você pedir uma tomografia muito no início, há uma grande chance de você não ver muita alteração e depois ter que repetir, submeter o paciente a uma nova radiação. Então, quais são os critérios da pancreatite, né? Existem 3 pontos, que é a clínica, que é aquela clínica que todos já conhecem, que é náuseas, vômitos, dor no epigástrio, aquela dor em faixa. O segundo critério é o critério laboratorial, que seria um aumento de 3 vezes o limite superior das enzimas pancreáticas, que é a lipase ou a amilase. E o terceiro ponto seria um achado de imagem. Então, você ter dois dessas três, já diagnostica a pancreatite. Então, se eu tenho uma clínica favorável e os exames alterados, eu não preciso pedir a tomografia, tá? Isso depois, em cerca de mais ou menos 48 a 72 horas, é indicado pedir, mas para ver complicação, não para diagnosticar. E a C também foi de bastante dúvida, é que as enzimas pancreáticas, ela não correlaciona com o grau da doença, ela não é prognóstico. Então, o paciente está com uma enzima de 600 e outro está de 1000, isso não indica que o paciente com 1000 de alteração, ele está mais grave, tá? Existem alguns scores de gravidade, que é o de Apache, Hanson, em que você, dependendo da pontuação, ele indica um pior prognóstico, tá? Tem alguns fatores também que são intrínsecos do paciente, que indica que o paciente poderá evoluir pior, que é paciente obeso, uma concentração também do hematócrito também é um sinal de pior prognóstico. E na alternativa D, o sinal de Gray-Tanner, ele refere a equimose em flanco, sendo patognomônico de pancreatite necrohemorrágica. Então, esse sinal, sim, ele significa equimose em flancos, mas não é patognomônico da pancreatite necrohemorrágica. O que significa esse sinal? Significa que tem um sangramento retroperitoneal. Então, qualquer sangramento retroperitoneal pode fazer esse sinal, tá? A gente fala muito da pancreatite porque realmente é o que nós mais vemos, mas não é patognomônico. Tem que lembrar também do sinal de Cullen, que é aquela equimose periumbilical, que eles também gostam de fazer essa confusão. Aqui é uma outra questão, que também gerou um pouco de dúvida, que a CPRE, eu quero que marque a correta, a CPRE está indicada nos casos de pancreatite grave, mesmo sem evidência de coledocolitíase. Isso não. Por quê? A CPRE, ela é um procedimento invasivo, em que é como se fosse uma endoscopia, em que o paciente vai lá, o endoscópio ele vai pela boca, vai até a papila de Vater, eles fazem uma canulação e injeta contraste. Esse procedimento ele pode piorar a pancreatite. Mas se eu tenho um cálculo no colédoco, eu vou ter que desobstruir, tá? Porque ele pode gerar colangite. A bile parada lá, ela é tóxica e ela é um fator de infecção. Então, eu teria que desobstruir. Eu só vou fazer CPRE em paciente que tem pancreatite quando eu tenho coledocolitíase. Senão, não vou fazer, tá? Porque isso pode piorar ainda mais a pancreatite. Aí, alternativa B, na pancreatite aguda biliar leve, a colestectomia não deve ser programada na mesma internação do paciente. Então, está indicado que, assim que o paciente ele melhorar da pancreatite, realizar a colestectomia, porque o que causou a pancreatite, no caso da pancreatite biliar, foi pedra na vesícula. Então, eu tenho que tirar esse fator que está causando, porque é uma grande chance dele ter uma nova. O ideal seria fazer na mesma internação, mas nem sempre a gente vê isso, tá? Então, assim que o paciente melhorou, realiza a colestectomia. A alternativa C, então, a nutrição parenteral total é a mais indicada na pancreatite aguda.
Isso não. Sempre que for mais fisiológico, ele é o indicado. Isso antigamente, as pessoas faziam nutrição parenteral total, logo quando o paciente tinha pancreatite. Hoje não, faz jejum e assim que melhorar a dor do paciente, eu posso já introduzir a dieta enteral, tá? Então, o fator que eu vou olhar é a dor do paciente. O tratamento cirúrgico está indicado nas necroses pancreáticas infectadas, enquanto nas necroses estéreis pode optar por conduta clínica. Isso sim, tá? Isso mudou muito ao longo do tempo em relação ao tratamento cirúrgico da pancreatite, mas quando está infectado, quando tem um sinal de infecção, aí sim é indicado a cirurgia para conseguir drenar, né? É como se fosse um abscesso, e a gente sabe que abscesso é uma fonte de infecção e ele precisa ser drenado, né? Agora, um outro caso clínico, que é um paciente masculino, 85 anos, acamado, há 7 anos por demência. É trazido para o pronto-socorro por dor abdominal e distensão. A família refere que o paciente ele não vem evacuando nos últimos dias e ele está em uso domiciliar de carbonato de cálcio, verapamil e risperidona. O paciente está em bom estado geral, desidratado, 2 crises em 4, hipocorado, nictérico, uma frequência cardíaca de 98, PA de 100 por 80, ruídos hidroelétricos diminuídos, tem face de dor, a palpação profunda, ausente de dor e descompressão brusca e é solicitado uma tomografia de abdômen. Então, diante desse caso, eu coloquei alguns pontos que eu quero chamar a atenção, que é um paciente acamado, tem uma dor abdominal, está distendido, faz uso de uma série de medicações que nós vamos ver que são responsáveis por causar constipação nos pacientes idosos. Ele tem ruídos hidroelétricos diminuídos e não tem sinal de peritonite. Nós estamos, então, diante de um quadro de abdômen agudo obstrutivo. Não sabemos a causa, mas uma das hipóteses é constipação, né? Principalmente por esses medicamentos. Mas por isso que foi solicitado, então, uma tomografia de abdômen, porque pode ser uma série de fatores. Ainda mais um paciente idoso, eu tenho que descartar câncer, né? Então, o que nós temos nessa imagem aqui? Logo de cara, nós conseguimos ver que isso daqui é tudo delgado e ele está distendido. Não, se vocês compararem o exame normal, principalmente nas aulas anteriores, né, das principais estruturas da tomografia de abdômen, você vê que essas aulas elas são fininhas. E aqui eu vejo ela bem estendida. Isso aqui é a distensão de delgado. Isso daqui é o septo, tá? Ele também está distendido. Aqui é o rim, não dá para ver muito bem, e aqui parte do fígado. Mas tudo isso daqui, ó, é alça de delgado. Então, aqui vai ser o colo ascendente distendido, tá? Isso a gente abordou bastante nas aulas de principais estruturas da tomografia. Aqui é a bexiga urinária. E o número 3 é o seco. E o que a gente pode ver? Aquela imagem, miolo de pontos, isso aqui é o cocô. Então, o paciente ele tem o quê? Ele tem um fecaloma, tá? Como eu falei, ele tem vários fatores que predispõem a uma constipação. O paciente é acamado, então ele não se movimenta, o intestino ele fica mais preguiçoso mesmo. Tanto que, por exemplo, um paciente com pós-operatório, a primeira coisa que a gente fala para o paciente quando ele não faz cocô, não solta gases, né, que é o principal sinal de que o intestino está funcionando, é pedir para ele caminhar. Então, o paciente acamado ele tem muito mais fator de risco para ficar constipado, além daquelas 3 medicações que eu citei. Isso piora também. Então, outro ponto que gerou dúvida foi em relação a válvula ileocecal ser competente, incompetente, como que eu consigo avaliar isso? Então, nós temos o quê? Nós temos um fator de obstrução. Nesse caso, é um fecaloma. Quando eu tenho um fator de obstrução, os gases que estão dentro da alça, ele não consegue sair. Então, consequentemente, eu vou ter uma distensão a montante. Tudo isso aqui fica distendido. Então, começa a distender. Quando eu tenho a válvula ileocecal competente, ou seja, ela está contraída, a distensão para aqui. Então, eu vou ver como se fosse uma alça, uma obstrução em alça fechada. Então, todo o cólon vai estar distendido, mas o meu intestino delgado ele não vai estar distendido, porque minha válvula ileocecal ela vai estar competente, ela vai estar fechada. Quando ela está incompetente, esse gás ele passa também para as alças do intestino delgado. Então, viu uma distensão de tudo, tanto de cólon quanto de delgado. E ali naquela imagem de tomografia, vocês viram, deixa eu voltar.
vocês viram que tem tanto distensão de delgado quanto do cólon. Então, a válvula ileocecal, ela é incompetente, ela não é competente. Tá? Por isso daquela questão. Aqui é só uma explicação, para depois vocês lerem com calma. Tá, então, qual que é a hipótese diagnóstica do caso clínico? É importante também nós diferenciarmos hipótese sindrômica e etiológica, porque algumas questões elas gostam de cobrar isso. Tá? Então, a hipótese sindrômica é um quadro de abdômen agudo obstrutivo. E etiologia é por fecaloma. Tá? Então, os principais pontos que eu gostaria de ressaltar é que o paciente ele é acamado, ele faz uso de carbonato de cálcio, verapamil e risperidona. Se vocês procurarem, é uma série de medicamentos que pode causar constipação, tá? E aqui eu coloquei mais algumas imagens para vocês também entrar naquele site do Radiopedia e comparar as imagens, entrar, tentar identificar quais são as alterações e depois voltar aqui, para ver se vocês acertaram, tá bom? Aqui são mais algumas que eu coloquei, que eu não vou dar a resposta para vocês, porque depois tem, tá bom? Então era isso. Obrigada.